Olá, tudo ótimo com você? Bom, eu como sempre creio e acredito verdadeiramente que sim, e você já deve saber por quê. Mas depois eu vou falar sobre isso em um vídeo só para essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio. E nesse vídeo, dando continuidade à série Inteligência Emocional, eu quero ainda falar, assim como você no último vídeo, no primeiro vídeo, aliás, da série Maturidade, o quão isso é fundamental e preponderante nas nossas vidas. Porque a inteligência emocional, ela influencia diretamente em todas as áreas da sua vida. E dentro desses 9 anos de experiência, de estudo, por que 9 anos? Porque é o período onde eu separei, houve uma decisão de fazer com que as coisas mudassem na minha vida realmente. Então, dentro desse período, lógico, várias situações, várias experiências, mas eu estava determinado e estou determinado a vivenciar o que for necessário para que a minha vida se torne cada vez mais plena e feliz. E há 2 anos, como eu falei, eu tenho nesse estado de felicidade, de realização, de plenitude, de contentamento muito grande, mesmo diante de tantas divergências, de tantas dificuldades que todo ser humano enfrenta no seu dia a dia, ok? Então, pensa muito sobre isso. A maturidade não tem nada a ver com a sua idade, e sim como você absorve a sua realidade. E ontem eu usei o exemplo, ou ontem, aliás, no último vídeo, eu usei a expressão e contextualizei através do frio, quando você se prepara para aquilo que você está prevendo que vai acontecer. Então, a maturidade tem muito a ver com a inteligência emocional. Por quê? Porque você vai dirimir a partir daquele primeiro instante que você já vivenciou uma situação, essa dor que está acontecendo na sua vida, essa dificuldade emocional que você tem vivido, seja ela no seu relacionamento pessoal, seja ela no seu relacionamento interpessoal, na sua situação financeira, na sua saúde física ou até mesmo espiritual, em qualquer que seja. Essa dor que você está sentindo agora, ela só vai voltar se você não aprender com ela, com a última experiência que você teve no passado, recente até. Então, você precisa pegar isso, que é a realidade que você está, e você está antevendo esse problema, essa situação acontecer. Então, por que não comportar de forma diferente, ao invés de simplesmente reclamar, murmurar, criticar, enfim, tem N exemplos que eu poderia dar negativamente, mas o meu foco aqui junto com você é demonstrar as possibilidades positivas, é fazer você começar a ter resultados, por mais que eles sejam pequenos, a olhos nus, ali nesse momento, nesse instante, no amanhã, no depois do amanhã, no mês que vem, nos próximos 6 meses, enfim, no próximo ano. Porque para muitas pessoas, um resultado pequeno nos próximos meses, elas não se motivam a fazer, elas não se entusiasmam a realizar. Por quê? Porque é difícil mudar. Se é difícil mudar e eu não visualizo o resultado final, um resultado grande, ou pelo menos, vamos dizer aqui, exemplificar, eu quero eliminar peso, eu preciso eliminar 20 quilos. Se eu não elimino pelo menos 10 quilos num curto espaço de tempo, eu me frustro, eu desisto, eu desanimo. Então, consequentemente, você não vai fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque você está com a mente de pobre, mentalidade pobre. Lembre-se que quando eu estou usando esse exemplo, eu estou aqui simplesmente dizendo não o que você tem no bolso, o dinheiro que você tem, mas sim a forma como você se comporta, a forma como você pensa, a forma como você age. Então, você precisa mudar isso. E para mudar, você precisa de agir. Então, nesse vídeo de hoje, contextualizando e colocando um pouco mais sobre maturidade, é você parar e pensar. Hoje, nesse momento, se você está assistindo esse vídeo, pensa sobre o seu estado real neste momento. Seja no seu relacionamento pessoal, conjugal, seja na sua carreira profissional, seja na sua saúde física, seja no espiritual ou seja no seu financeiro. Qual que é a sua verdadeira realidade? Colocou ela bem claro para você? Se situalizou? E o que é essa situalização? É você se situar, se é bem dito melhor a palavra. É você ter clareza de onde você está, em qual ponto que você está da sua vida. Você quer chegar a um futuro, ter uma condição financeira, uma condição física, uma condição de relacionamento pessoal, interpessoal e uma carreira e espiritual. Mas para esse futuro acontecer, como que você está hoje? Vou dar um outro exemplo. Hoje é muito prático e muito simples, porque muitas pessoas usam o aplicativo de motorista. Ou, se ela não usa um motorista, não usa um deslocamento de transporte de pessoas, que eu exerci, inclusive, com muito orgulho, por mais de quase 3 anos eu fiz isso na minha vida, levar pessoas para vários lugares, como taxista e como motorista de transporte de aplicativo. Primeira coisa que quando você abre um aplicativo, o que ele faz? Ele identifica o ponto onde você está.
A segunda coisa é você informar para onde você quer ir. Então, são 2 pontos fundamentais. Na vida também é assim, seja qual for essa área. E isso é você trazer a maturidade para sua vida. Por mais que você não tenha passado 9 anos, como eu, pensando, raciocinando, olhando para o passado e falando o que eu preciso aprender, o que eu vou estudar, e passar toda essa jornada longa de 9 anos, eu quero te mostrar isso agora, de forma simples. Qual o lugar que você está? Pensa aí, a sua vida hoje, aonde você quer chegar, em qual lugar que você está. E o melhor, o aplicativo, depois que você define o destino, ele ainda confirma exatamente no segundo passo se é esse lugar. Ele te pergunta, é como se fosse você falando com o seu subconsciente. É esse ponto mesmo que você está? E aí depois desse ok, ele conecta você com o motorista. Então, isso é muito importante, porque a maturidade só vai acontecer na sua vida, na inteligência emocional, se você parar e absorver a realidade onde você se encontra. Se você não colocar as cartas na mesa do seu nível de inteligência emocional, você não vai mudar a situação que você está. E para isso você precisa mudar os comportamentos. Porque, como bem eu digo, em grandes vídeos, em grande parte dos meus vídeos, eu já falei sobre isso, padrão médio da sociedade. Não existe isso, mas a sociedade acredita que existe. Você sempre está em 2 caminhos. O sucesso e o fracasso é o mesmo caminho de lados opostos. Então, se você pratica algo que seja pequeno, a sua mudança, mas positivamente, todos os dias, você está indo para o sucesso. Agora, se você não faz nada para que o sucesso aconteça na sua vida, ou seja, você não está praticando diariamente, você não está no meio do caminho, você está caminhando para o fracasso. É simples. É muito simples, mas só que o simples, o óbvio, para a maioria da sociedade, como é um padrão médio de comportamento, não é dado atenção. Então é muito simples isso. Então a maturidade tem tudo a ver como você absorve a sua realidade. Por isso que no último vídeo eu falei sobre frio. Então, se eu estou prevendo que o tempo não está bom e que a noite vai ser fria, qual é a melhor solução que eu posso, qual a melhor coisa a fazer, né? Pensar na solução, em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de questionar. Ó Deus, por que frio é esse? Ó meu pai, eu não tenho coberta. Ó meu Deus, a minha casa é fria. Olha, eu não tenho condição financeira para comprar um edredom, para comprar... Enfim, você só pensa no problema. E aí é um padrão de comportamento médio da sociedade, que é uma mente pobre, uma mentalidade pobre. E já diferente é a mentalidade de sucesso. Você enxerga, ou aliás, você pensa no primeiro momento qual a solução, como você pode agir para solucionar esse problema ou essa dificuldade, essa adversidade que você já está antevendo. Por quê? No passado recente você já sofreu com essa dor. Isso é inteligência emocional. Se você vai viver novamente essa dor, é simplesmente porque você escolheu. Porque a dor não é para você sofrer, é para você aprender. Mas uma vez que você não aprende com essa dor, você irá sofrer. Esse aqui é um outro exemplo prático. Você mora, independente de qual localidade, e aí você sai da sua casa, e aí nessa época de chuva, você passa por um buraco e o pneu corta. Rasgou o seu pneu. O carro, naquele momento ali, rasgou o pneu, baixou, você vai ter que o quê? Passar por uma dor. A dor da troca do pneu, a dor da perca de tempo, de atrasar por um compromisso e ainda por cima de comprar um pneu novo. Ok? Beleza. Consertou. Deu, como se diz, uma forma no compromisso que você tinha, você ligou, avisou, passou pelo constrangimento, né, daquele atraso, daquele momento e comprou um pneu novo, colocou no carro e está andando novamente. Porque você vai simplesmente abandonar esse carro no meio da rua? Não vai. No outro dia, ou na outra semana, ou no mês que vem, que seja, você vai passar nessa mesma rua, você tem ali o poder de escolher sofrer a dor ou aprender com a dor. Como que você vai ter aprendido? Obviamente, não passando pelo buraco. A sua mente vai te remeter àquela experiência daquele trauma, onde você passou por aquele buraco e o seu pneu cortou, onde você levou um prejuízo financeiro, você perdeu tempo, você teve que desmarcar um compromisso. Então, isso gerou um trauma na sua mente. E aí, você vai decidir sofrer a dor novamente, ou seja, você só sofre dor se você quiser novamente. Ela não volta se você aprender ou aprender com essa dor. Então por isso que eu quero muito trazer para você essa importância, dessa necessidade de você buscar a maturidade emocional. Além da inteligência emocional que você vai construir durante um longo tempo, porque isso é o maior dos maiores segredos. Construa uma mentalidade rica através de visão a longo alcance. Por isso, olhos de águia. Você precisa enxergar os seus próximos 5, 10, 15, 20 anos, como que você quer chegar
nível de vida, de idade, financeiramente, conjugalmente, saúde, espiritual, carreira. Essa vai ser a maior das maiores pequenas mudanças que você pode aplicar já hoje, imediatamente após esse vídeo. Como que você quer como que você quer se tornar nesses espaços de tempos, a curto, a médio, longo alcance, para que a sua vida possa mudar. Porque aí você vai analisar essa realidade, o estado que você se encontra hoje, no satélite lá, ó, você vai visualizar em qual ponto do mapa eu estou. Aí você pode mudar. Se você tem, consequentemente, um problema relacional, devido à inteligência emocional, como que você está tratando as pessoas, como que você está se relacionando com as pessoas. Se você tem uma dificuldade e inteligência emocional está afetando, consequentemente, na sua carreira, porque você não trata bem as pessoas, você não se comporta bem diante das pessoas, você, consequentemente, não desenvolve liderança e, consequentemente, você não evolui profissionalmente. Se você emocionalmente não consegue resistir às etapas, né, que você precisa resistir para cuidar do seu corpo e eliminar peso. Ou de repente você quer ganhar peso, massa magra, na verdade, ou até mesmo espiritualmente falando. Porque se você não desenvolve o seu nível de inteligência emocional, até o seu lado espiritual será abalado. Então, a maior sacada que eu posso dizer, se é que eu posso colocar nessa palavra, a maior direção, orientação que eu posso te passar da experiência que mudou a minha vida foi a forma como enxergar, como eu me vejo hoje e o que eu quero para o meu futuro. Dentro desse espaço mínimo de tempo, 5, 10, 15, 20. Hoje eu já falo em mais de 50 anos, mas só pra gente finalizar o vídeo. Não vamos aprofundar. Vai por 5, 10, 15 anos. Coloca dentro da sua mente como você quer se tornar nesse espaço de tempo. E aí você vai analisar se os seus comportamentos hoje, principalmente os emocionais, a forma como você lidar com as pessoas, emocionalmente falando, gesticulando, agindo, se vestindo, comportando no trânsito, no trabalho, no seu relacionamento conjugal ou no seu relacionamento interpessoal com o meio dos amigos, na sua igreja, no seu financeiro, se isso ele vai te levar a esse lugar que você quer chegar. Porque não adianta, eu vou só deixar aqui para que a gente passe para o próximo vídeo falando sobre isso. Não adianta você ter uma mentalidade pobre esperando ter uma loteria na sua vida. Porque não vai acontecer. A felicidade, a plenitude e a vida abundante, ela não vem por acaso. Ela só vem por conquista. Tudo que nós fazemos, tudo que nós agimos é uma semente. E essa semente, uma vez plantada, ela vai gerar frutos, seja positivo ou seja negativo. A escolha da semente que você vai colher, do fruto que você vai colher, depende da semente que você vai plantar. Então, por isso que você precisa analisar princípios bíblicos. Você precisa entender que é um princípio da humanidade, independente de religião, independente de bandeira de igreja, como eu venho e vou continuar falando com todo carinho e respeito. Se você não tem uma religião, não tem problema. Se você vai em uma igreja A, B, C ou D, eu só quero te falar que você é uma criação de Deus. E você precisa assumir essa verdadeira identidade. Depois, sobre a sua igreja, sobre o seu comportamento, mas eu preciso que você busque entender que se você é uma criação, você tem um Criador e Ele te deu um manual. Para isso, por isso existem os princípios. Uma vez que você vai seguir esses princípios, a sua vida será de felicidade, de plenitude, de abundância, seja qual ela for a área, ok? Então, pensa nisso, coloca no papel, desenha como que você quer chegar daqui a 5, 10, 15 anos e analisa o estado real que você se encontra. E se essas ações que você faz, as formas como você comporta, seja verbalmente, emocionalmente, como que você pensa sobre as pessoas, como você age diante das pessoas, a forma como você se veste, e aí você precisa mudar pequenas coisas. Decida qual é a primeira ação que você vai dar. Qual comportamento emocional, ou visual, ou comportamental, né, de ambiente que você faz hoje que não compete, não é congruente, não é conivente com essa pessoa que você quer se tornar nos próximos 5, 10, 15 anos da sua vida, ok? Então era isso que eu queria trazer para você nesse vídeo. E novamente eu quero te convidar a colocar aqui a sua pergunta, a sua dúvida relacionado a isso que nós estamos falando, que é inteligência emocional, ok? Fica à vontade, comente e participe para que a gente possa ter os melhores conteúdos para ajudar você a enfrentar a sua dificuldade e a sua realidade. Ok? Muito obrigado por você estar aqui até esse momento e até um próximo momento onde nós nos encontraremos novamente através aqui dessa maravilhosa oportunidade que é os vídeos aqui do meu canal, ok? Ou do nosso canal. Na verdade, eu quero deixar aqui já o meu muito obrigado por você ter essa paciência e assistir os conteúdos que eu estou colocando aqui
e disponibilizando para você. Porque como eu disse, né, no primeiro vídeo da série, que eu senti no coração e continuo sentindo que eu preciso fazer algo para as pessoas, porque independente do nível que eu esteja hoje, eu tenho um nível de felicidade, de plenitude na minha vida que eu quero compartilhar isso com as pessoas. E nada melhor do que ensinar pequenos caminhos, pequenas mudanças que eu consegui fazer e que deram certo, e que depois de 9 anos de estudo, analisando a vida das maiores pessoas de sucesso no mundo, né, seja financeiro, pessoal, profissional, espiritual e de saúde, elas também conquistaram. Então, quando eu menos percebi, eu olhei para trás e vi que lá no meu início eu estava fazendo exatamente isso. Só que eu não entendia que isso era o suficiente ou era o necessário. Só que eu estava fazendo na força da vontade, sem saber, sem ter orientação. Por isso que eu amo o que eu faço hoje e tem tudo a ver com o meu propósito de vida, ok? Então, muito obrigado por você participar, estar aqui até o momento e até o próximo vídeo juntos.